Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir um tema que foi quase tema da redação do Enem, valorização do idoso. Professor, por que foi quase tema da redação do Enem? Esse tema, meus queridos, ele foi roubado na gráfica em 2009. É o tema que o Enem iria aplicar aos alunos, mas ele acabou sendo roubado e ele acabou não se transformando em tema de redação. Olha que bizarro, olha que situação curiosa. É esse tema que nós vamos discutir hoje, que eu vou te dar tese, argumentos, repertórios socioculturais, propostas de intervenção. Então, fique de olho! Esse tema é um tema extremamente importante, principalmente porque nós temos discutido na contemporaneidade sobre várias questões que envolvem o aspecto etário. Então é muito importante que a gente possa tratar com maturidade a respeito deste tema. Esse tema da valorização do idoso, ele traz para nós uma questão muito interessante, muito válida, que seria discutida e que pode ser discutida para nós como tese. Como tese, você vai deixar claro que sim, o idoso deveria ser valorizado, o idoso deveria ter valorização, mas que na prática isso muitas vezes não acontece. Como na prática isso muitas vezes não acontece, isso é um problema, isso é um desafio. A partir desse desafio, você vai apresentar argumentos e repertórios socioculturais. Para começar, um repertório sociocultural da geografia. Você pode comentar, por exemplo, sobre a modificação nas pirâmides etárias, as mudanças que têm acontecido nas pirâmides etárias, que fazem com que a gente tenha um aumento no número de idosos e uma redução no número de pessoas jovens. Estamos passando por um momento de envelhecimento da população e nesse momento seria ainda mais importante que a gente pudesse valorizar os indivíduos idosos, algo que não está acontecendo no nosso país e que acaba se tornando de fato um grande problema, acaba se tornando de fato um grande desafio para a população brasileira. Você pode comentar também como repertório sobre a questão do Estatuto do Idoso. O Brasil ele tem um Estatuto do Idoso. O que é um estatuto? Um conjunto de leis para proteger o idoso e que oferecem garantias para os idosos no Brasil. Mas se a gente for analisar na prática, o Estatuto do Idoso acaba não sendo aplicado, o que é um grande problema. Do que adianta termos leis, do que adianta termos estatutos, se esses estatutos muitas vezes são negligenciados, tanto pelo governo quanto por parte da população. O problema ele vai se manter e por isso temos vários desafios ainda relacionados à população idosa. Você pode comentar também, trazer na sua argumentação a questão do sistema de saúde muito precário. O sistema de saúde relacionado aos idosos no Brasil ele é extremamente precário. Não só relacionado aos idosos, as pessoas de uma maneira geral têm muita dificuldade com o sistema de saúde. Só que os idosos, até mesmo pelos problemas relacionados à idade, acabam frequentando esses locais com mais frequência. E muitas vezes se deparam com hospitais superlotados, com falta de atendimento, com desrespeito em relação à própria idade, etarismo, vários problemas que são extremamente desagradáveis e que precisam ser de fato modificados. Você pode comentar também no seu texto que nós temos desafios relacionados à pouca divulgação dos canais de denúncia para a violência contra os idosos. Temos as denúncias acontecendo com alguma frequência, mas poderíamos ter muito mais se as pessoas soubessem como denunciar a violência contra os idosos. Um dos mecanismos que nós temos, por exemplo, é o próprio Disque 100, que serve para denunciar violência contra grupos minoritários, mas muitas pessoas não têm noção de que o Disque 100 funciona também para isso. Então acabam não denunciando e o problema da violência contra os idosos permanece no nosso país, o que é extremamente desagradável e extremamente desafiador. Você pode comentar também no seu texto sobre os desafios previdenciários, desafios relacionados à reforma da Previdência. Os idosos eles vão demorar e eles demoram hoje cada vez mais para se aposentar
E essa demora na aposentadoria tem feito com que muitos indivíduos precisem ficar mais tempo no mercado de trabalho. Ao tentar ficar no mercado de trabalho, eles encontram frequentemente com o preconceito e a realidade acaba não mudando, o que nós sabemos que é extremamente desafiador e muito problemático para os idosos. Para esse tema, você pode trazer vários repertórios socioculturais. Um deles é a Doris da novela Mulheres Apaixonadas. A novela Mulheres Apaixonadas do início dos anos 2000 tinha a Doris interpretada pela atriz Regiane Alves, que era literalmente a pior neta do mundo. Ela desrespeitava os avós, violentava das mais diversas formas. E os avós eram um casal fofinho, eles ficavam chorando, tristes. As pessoas que assistiam a novela ficavam literalmente revoltadas com a Doris, que é uma personagem que agredia literalmente os avós. Você pode comentar que, assim como a Doris em Mulheres Apaixonadas, muitas pessoas diariamente desrespeitam os idosos no Brasil, o que é algo extremamente problemático, extremamente desafiador. Você pode trazer também o Up Altas Aventuras para comentar sobre a relação entre uma pessoa idosa e pessoas mais jovens. Você vai lembrar que no início do Up Altas Aventuras, o personagem principal perde a esposa e se sente sozinho, solitário, desvalorizado, como se mais nada fizesse sentido na vida. Depois ele encontra o menininho e a história vai desenrolar, as coisas vão acontecer, ele consegue encontrar novamente sentido na vida, mas é importante que a gente deixe claro essa ideia que ele tem de se sentir inválido em determinado momento da obra. Essa é a sensação de muitos idosos na sociedade brasileira, devido à grande desvalorização que acontece no nosso país, o que é algo extremamente desafiador. Essa mesma ideia de não ser válido, de não ter mais importância para o mercado de trabalho, de não ter mais importância para a própria vida, está presente em um outro filme, que é Um Senhor Estagiário, que você também pode utilizar como repertório sociocultural. O Senhor Estagiário serve muito para a gente discutir na redação sobre essa questão da inserção do idoso no mercado de trabalho e quão desafiadora ela é e quão importante ela seria na sociedade brasileira contemporânea. Você pode colocar um senhor estagiário que funcionaria também muito bem para esse tema. Dá pra gente discutir também sobre outros fatores que podem aparecer na sua argumentação. Por exemplo, a falta de uma alimentação adequada por parte dos idosos. É muito comum que os idosos não tenham acesso a alimentos de qualidade. É muito comum que os idosos sofram com a insegurança alimentar, assim como outras faixas etárias, mas uma forma de desvalorização dos idosos é literalmente deixá-los passando fome, negligenciados, que é algo que é relativamente comum. Você pode trazer como argumento também a falta de atividade física, a falta de prática de atividade física. Muitos dos idosos não conseguem ter acesso à prática de atividade física gratuita e não têm recurso para pagar pela prática de atividade física. E isso é extremamente problemático e faz com que muitos deles acabem negligenciados, o que nós já sabemos também que é um grande problema. Se nós temos vários problemas, como nós citamos, nós precisamos das nossas fabulosas propostas de intervenção. Vamos a elas para a gente tentar solucionar ou pelo menos amenizar um pouco dessa questão. Uma primeira proposta de intervenção seria a melhoria do sistema de saúde voltado para as pessoas idosas, que essas pessoas possam ter saúde preventiva, alimentação de qualidade, atividade física, que essas pessoas possam ter saúde curativa, caso precisem, caso tenham a necessidade de atendimento médico, que sejam atendidas com qualidade, que tenham mais geriatras disponíveis para atender essas pessoas. Tudo isso entraria como uma grande proposta de intervenção para falar sobre a melhoria da saúde voltada para os indivíduos idosos, que é algo de extrema necessidade na sociedade brasileira. Além disso, é muito importante que o governo federal aumente a divulgação dos mecanismos de denúncia de violência contra os idosos, como o próprio Disque 100. Então você pode colocar o governo federal como agente, fazendo com que o Disque 100 seja divulgado para que tenhamos mais denúncias contra os idosos na sociedade brasileira, o que seria de extrema importância, de grande relevância para que possamos solucionar esse problema. Por último, é necessário que o Ministério do Trabalho
Crie programas de incentivo à participação dos idosos no mercado de trabalho, de forma que eles sejam valorizados e de forma que eles não sofram com o etarismo no ambiente de trabalho. É muito importante que essas pessoas, principalmente aquelas que têm boas condições para o trabalho, sejam reabsorvidas pelo mercado. E aqueles que têm interesse deveriam ter a oportunidade de trabalhar, o que nós sabemos que no Brasil, na prática, acaba não acontecendo, o que é um grande problema. E aí, gostou da nossa discussão? Tem algum argumento, algum repertório que você colocaria no nosso texto, alguma proposta de intervenção? Mande para nós nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no joinha para dar uma força para nós aqui no canal. Inscreva-se, clique no sininho para as notificações e qualquer coisa me chama lá no Instagram depois no @aprendicompapai, beleza? Valeu pessoal, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!